Nós somos de Belo Horizonte, nós fazemos um trabalho de evangelização de bebês há cerca de 8 anos em Belo Horizonte. Nós somos vinculados ao Instituto Ser e a gente tem feito esse trabalho e a gente tem se surpreendido a cada dia. Como a temática de vocês no encontro como um todo, né, está sendo sobre o céu e o inferno, nós resolvemos trazer para vocês o que nós recebemos mediunicamente lá na casa onde a gente frequenta, um trabalho sobre o que acontece no plano espiritual durante a evangelização infantil, e que nós chamamos de abrindo a janela. Então, nós vamos para o plano espiritual, para o nosso céu íntimo, né? E vamos abrir a janela, abrir os nossos olhos, porque acontece. Vocês vão ver que é tão óbvio, só que às vezes quando às vezes não nos é falado, fica difícil da gente imaginar como acontece, tá bom? Então, em Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, logo quando foi fundada, nós tínhamos um senhor chamado Senhor Lúcio Abreu. E o senhor Lúcio Abreu, ele iniciou o trabalho da evangelização infantil na casa, na União Espírita Mineira. Foi um dos precursores da evangelização infantil. E esse trabalho mediúnico foi trago por ele no plano espiritual. Ele já desencarnou tem alguns anos. No plano espiritual, ele é um estagiário desse trabalho. Então, vamos abrir as nossas janelas para a gente compreender. Então, vamos ver o curso preparatório. O espírito encarnado ou desencarnado busca seus interesses em qualquer plano de ação, e é natural que nos interessemos pelos mesmos caminhos. A lei da afinidade, que rege todo o universo, levou o autor para os trabalhos ligados à evangelização, que é o seu Lúcio. Pode passar, Dani. No plano espiritual para os evangelizadores. O curso teórico. Temas como Deus e o universo, Jesus e o Evangelho, o Espírito, que se desdobram em tópicos, considerando-se aspectos da pedagogia, psicologia, etc. Os cursos preparatórios para os evangelizadores no plano espiritual. Pode passar. Curso prático. Inicialmente, como monitor da equipe de trabalho da evangelização, mesmo no curso teórico, há oportunidade de trabalho. No plano espiritual, o seu Lúcio, que foi o precursor da evangelização infantil, era o monitor. Ok? Pode passar. Na tarefa de visitação à instituição espírita, todos os crachás com cores para cada função. Monitores, alunos visitantes, assistentes e instrutores. Então, ele conta que é tão organizado que cada um tem um crachá por cores. Então, quem é monitor, cor tal, né? Coordenador, outro, assistente, voluntário, visitante. Então, tudo muito organizado. O autor era assistente na equipe responsável pelo acompanhamento espiritual das crianças que frequentavam a evangelização, com tarefas específicas também junto ao evangelizador. Então, ele acompanhava tanto o evangelizador quanto as crianças, que eu vou contar mais detalhadamente. Nossa equipe chegava 2 horas antes do início do trabalho. E antes desse 2 horas, outras equipes já iniciavam. Passa para a gente. A equipe de construtores já estava na sala para a preparação do ambiente e da aparelhagem, que auxilia na evangelização em si. Essa aparelhagem... Acho que sumiu o som. Alô? Desligou? Alô? Pronto. Essa aparelhagem são as mesmas aparelhagens utilizadas numa reunião mediúnica. É uma aparelhagem que vai plasmar na sala cenas da época de Jesus, que são absorvidas tanto pelo evangelizador quanto pelas crianças. Então, a equipe dele chegava 2 horas. Então, por exemplo, se a evangelização aqui começa às 8 da manhã, a deles está desde às 6.
antes da dele, a equipe dos construtores anterior, para cada sala, para cada tema. E aí, o que ele fala, que não é só na evangelização. Então, tenho certeza que aqui, nesse momento também, já foi construído e plasmado todo um trabalho para que nós recebêssemos o que a espiritualidade, através hoje de mim, vai trazer sobre a temática estudada no dia. Antes de passar para a ficha espiritual, pode passar pode deixar a ficha espiritual. Volta mais um, por favor. Que ele fala... Não, volta na setinha anterior, do lado de cá. Então, o que ele conta? Ele conta... Eu acho que você está indo para frente. Bom, então, quando tudo isso que é plasmado na sala, e ele vem falando das fichas espirituais, a gente vai voltar lá, ele conta que é assim: cada criança tem uma ficha, nessa ficha tem a foto, dados da família, dados da vida passada, as necessidades que a criança tem na vida atual, os potenciais registrados. Então tem todo que na verdade é praticamente um prontuário daquela criança. É um prontuário que contém todas as coisas desses dados. Esse aí está em qual das fichas? O responsável pelas fichas de atendimento de cada criança mostrou que cada ficha espiritual em sua página frontal traz a foto da criança, bem como as informações gerais sobre sua atual encarnação. Informações sobre a família, sobre recursos materiais e espirituais e condições psíquicas e emocionais. Nas páginas seguintes, informações sobre habilidades, dificuldades a serem vencidas, tendências e conquistas. Isso de cada criança, e cada criança com dados da sua família inteira. Cada criança tem um monitor responsável por ela. E ele responsável pelas crianças e pela evangelizadora. Né? Inclusive aqueles monitores que ficam lá nos pais. Olha, amanhã tem evangelização. Né? Leva fulano de tal. Existe uma equipe de coleta básica e a equipe dos especialistas que em reunião num tempo de espaço justo elabora o programa. Para isso contamos com os amigos responsáveis espiritualmente pela criança, pela família, pela tarefa na casa. A tarefa demanda tempo e engajamento. Então, olha a rede que vai se formando, né? Nas salas de evangelização das crianças são plasmados painéis luminosos relacionados às passagens evangélicos doutrinárias da sala preparada, da aula preparada. Isso que eu falei para vocês. O evangelizador é co-participante desta elaboração, doando energias, tais como médium na reunião mediúnica. Desta forma, a preparação do evangelizador deve ser tão disciplinada quanto a do médium. Olha a responsabilidade de preparar com antecedência, de estudar, porque quando a gente vai estudando, a gente já está se preparando e se vinculando às ideias dos amigos espirituais, principalmente daquele coordenador que está junto de nós. Então, quando a gente começa a fazer isso no início da semana, por exemplo, a gente vai sonhar com a aula. Você vai ver frases em alguns lugares que se relacionam com a aula. E isso também vai acontecer em outras fases, não só da evangelização, de estudo, com tudo que a gente focar, que você está centrado em realizar o trabalho, principalmente vinculado ao processo do evangelho, isso vai acontecer. A evangelização é Jesus vindo ao nosso encontro, na pregação da mente. Sendo ela bem feita, sua eficiência será tal que não haverá mais necessidade de se doutrinar. O que eles explicam? Eles explicam que o trabalho da evangelização
E as crianças cada vez mais envolvidas, no mundo de regeneração, não vai existir mais reunião de desobsessão, porque não vai precisar. Porque tanto os encarnados quanto os desencarnados não vão precisar. Lá em Belo Horizonte, em alguns lugares também, que a gente ainda está identificando. Então, nós trabalhamos com o trabalho de evangelização de bebês. Iniciamos um trabalho de evangelização no ventre, porque os amigos espirituais nos trouxeram que eles estão muito preocupados com o processo atual de que o planeta vive, que é o número de abortos, não os realizados de propósito, os espontâneos. Eles colocaram que os espontâneos, que é tido pela medicina como um processo natural, mas que é a desistência do espírito, o medo de reencarnar, porque o nível de consciência desses espíritos é muito maior do que o nosso quando renascemos. E que aí eles têm medo de falhar, medo de não dar conta, de se sentirem rejeitados e desistem. E a preocupação é tão grande que esse número de abortos, o percentual está tão alto, espontâneo, que é incompatível com o processo de regeneração que a Terra vai entrar. Então, eles têm encaminhado para nós vários trabalhos, tais de conscientização como esse, que é da evangelização desde o ventre. E nós começamos o ano passado alguns trabalhos sobre isso, e que o objetivo é, que eles explicam, cada um de nós tem um ponto cristalizado, um fulcro estagnado, como eles chamam, de alguma dificuldade. Suponhamos que eu seja uma pessoa muito agressiva. Essa agressividade eu não trago só agora. Eu trago de longas datas. E essa agressividade pode ser um ponto dificultador para mim, principalmente que vou habitar um mundo de regeneração, que está às portas. Então, eles preconizam que, quando eu começo a trabalhar com o Evangelho, desde o ventre, as possibilidades de trabalho, eles falam que a gente tem que trabalhar um fulcro libertador, que é de recomeçar com uma vida nova, já com maior facilidade de diminuir a minha dificuldade. Deu para compreender? Então, se eu for um espírito muito ansioso, né? Evangelizar é a oportunidade da gente trabalhar com aquela criança que está começando tudo de novo. Imaginem vocês, nós temos vários casos e várias pessoas que a gente talvez conheça, pessoas extremamente resistentes a Jesus. Resistentes. Imaginem que se essas pessoas, por exemplo, vivenciaram numa época de uma cruzada, onde a casa era invadida em nome de Jesus, os pertences eram confiscados, a família morta, em nome de Jesus. Isso aconteceu. Então, um espírito que vivenciou uma época de uma cruzada traz marcas profundas e uma resistência enorme contra Jesus. Então, quanto mais cedo a gente começar o processo da evangelização, mais cedo a gente vai conseguir, tem mais possibilidade de se colocar outros registros na mente daquele espírito. E quando a gente pensou, bebês, assim, como que vocês evangelizam bebês? Isso é possível? É possível. Tem 8 anos, o pessoal de Goiânia tem 10 anos que trabalha. Aí nós tivemos acesso ao trabalho de evangelização no ventre. Quando a gente achou que no ventre já era nossa, aí veio um outro trabalho, um outro pedido de começar na pré-concepção. E aí nós vamos achar lá no caso de Segismundo, na obra de André Luiz, todo um trabalho que é relatado na pré-concepção. E eu descobri recentemente que existe uma organização mundial, feita desde a década de 70, e existe um profissional chamado educador pré-natal, que trabalha com os casais que querem engravidar. E existem já, desde essa época, várias pesquisas sérias, confirmadas, que os locais onde eles iniciaram o trabalho de pré-concepção
trabalhando com o pai, aquele desejo de receber um bebê, trabalhando toda a gestação, e não eram espíritas. A pesquisa de década de 70 até hoje, o número de criminalidade diminuiu. E na Suíça foram fechados 4 presídios. É um dos lugares onde esse trabalho, o governo implementou o educador pré-natal. Então aquele espírito já se sente desejado, amado, benquisto. Quando ele já renasce com uma predisposição diferente. Não é os espíritos que estão falando, são pesquisas daqui que estão sendo feitas e mostrando isso já em vários países. Aqui no Brasil, tem uma associação chamada ANEP, que trabalha com isso, e que naquele trabalho que teve na Rio Mais 20, em 2005, um dos projetos de salvar o planeta que foi apresentado foi isso, que trabalhasse a recepção dos bebês que vão nascer na Terra, desde antes da mãe engravidar. Então, o Espírito sopra onde quer, espírito ou não, religiões, países diferentes. Então, esse trabalho de evangelizar o Espírito é um trabalho que realmente a espiritualidade acredita como sendo a possibilidade de vivermos num planeta regenerado. E aí nós não vamos precisar doutrinar. Não vai ter espírito necessitado, né? Já estão fechando os presídios. 4 foram fechados na Suíça. Então vamos lá, para o próximo. Evangelização salva. E vou contar um caso para vocês que aconteceu com a gente há um tempo atrás, que eu chamo que é o caso do Wellington. Nós evangelizávamos numa casa em Belo Horizonte, e eu tinha mais ou menos uns 18 anos, que a gente foi começar a evangelização lá. Eram umas 80 crianças, e não tinha outros evangelizadores, não existia evangelização na casa. E o centro era todo depredado, não tinha vaso sanitário, não tinha chuveiro, era tudo quebrado. Os vidros quebrados, tudo quebrado. Era bem dentro da favela esse centro. E aí, a gente foi. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu já frequentava a casa, na verdade. Quando a gente chegou com material de evangelização, com a maior boa vontade, e 80 crianças. Então nós fomos contar a história. E tinha um menino chamado Wellington, com um cano na mão, cano de ferro. E os bancos lá eram de ferro. Então, o tempo que eu estava falando, ele ficava assim no banco. Tem, no banco. E a gente ia ficando nervoso. Aí a gente passou do segundo tempo lá, vamos fazer um desenho da historinha que a gente fez e tal. Aí ele apelou, porque ele passou a pegar os trabalhos das crianças e rasgar. Aí não dei conta. Peguei ele, sacudi, não façam isso. Eu só tinha 18 anos que eu fiz isso. Sacudi, por que você está fazendo isso? Você não pode rasgar o colega dos seus irmãos. Aqui ninguém sabe fazer nada, todo mundo é burro, ninguém sabe desenhar. Falei assim, você sabe? Sei, então faz para eu ver. E ele fez um Pato Donald perfeito. Falei assim, nossa, e agora? Falei assim, então você podia fazer os desenhos para mim na próxima aula? Porque eu não sei desenhar. Você é burra demais. Aí saí com ele. Comprei canetinha, giz de cera, lápis de cor, cartolina. Contei a história para ele. Ele tinha 7 anos na época. Contei a história para ele e ele foi desenhando. No outro sábado, eu fiquei imaginando como é que seria. E ele levou tudo. Levou tudo. Aí, ainda era uma confusão. Eu contei a história com os desenhos que ele fez. Ele já não bateu no banco. Então foi ótimo. E ele era vizinho do centro, vizinho assim de muro. Tinha um muro do centro e a casa dele era do lado. Ele vivia em cima do muro. Aí nas próximas aulas eu fui contando a história e ele desenhava. Aí com o tempo a gente foi fazendo assim. Idade, por exemplo, de 0 a 5 anos, entra aqui. Aí eu dava meia hora de aula, entrava na sala, fechava a porta e os outros ficavam para fora.
Aí a gente dava aula para esses, acabava essa meia hora, a gente tirava, levava mais outra idade. Tal idade, tirava, tal idade. E ele ficava em todas as turmas. E ele pegava o cano, agora é sua idade, não, agora não é você. Porque ele era o líder com 7 anos. Ele mandava inclusive nos mais velhos, nos adolescentes. Nas reuniões mediúnicas, o bicho pegava. E aí nós descobrimos que o Wellington era chefe de um grupo do mal, digamos assim. Então, as reuniões de desobsessão, altas ameaças para o centro. E falaram que não iam permitir que aquilo acontecesse. E foi um período bem difícil. Mas a gente conseguiu ir trabalhando. Então, toda a aula eu contava a história para ele, ele desenhava e ia fazendo isso. O centro começou a consertar os banheiros, colocar os vasos sanitários, os chuveiros. O centro começou a ser todo organizado e o Wellington ficava em cima do muro ainda, vigiando para ninguém entrar. Ninguém entrava no centro. O centro foi todo reformado, a gente conseguiu outros evangelizadores e a gente conseguiu montar outras salinhas para essa evangelização acontecer. E o Wellington continuava desenhando para a gente, com esse cano, assim, tia, você é burra demais, que você não sabe desenhar. Toda vez ele fazia assim. E desenhava e participava de todas as aulas que a gente fazia. E ele me contava que às vezes ele tinha pesadelos, que tinha gente querendo matá-lo, que ele fazia maldade com as pessoas. E aí eu ensinei uma musiquinha para ele, que era assim: quando eu tenho medo, eu logo penso assim, Jesus é meu amigo, Jesus gosta de mim. E ele começou a cantar essa música várias vezes. Tia, cantei sua música essa noite. Tia, então, ele sempre tinha esses pesadelos. E aí o tempo foi passando. Então o centro ficou estruturado. Quem entrava no centro não acreditava que era o mesmo lugar. Apareceram vários tarefeiros, várias pessoas da assistência social, tudo organizado. Aí o Wellington chegou com a notícia de que ele ia mudar de cidade. Nossa, a gente quase morreu do coração, porque já tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos depois que a gente começou, uns 3 ou 4 anos depois. Aí a gente recebeu a notícia que o Wellington ia mudar. E ele tinha, assim, um monte de irmãos, não sei se eram 8 ou 9 irmãos. E a família com muita necessidade e tal, e mudou. Nós quase morremos do coração, porque aquela coisa, né? Passaram-se os anos, eu nem lembrava de Wellington. Aí um dia, na minha reunião mediúnica, uma médium fala assim: ô Sheila, tem um espírito aqui falando que te conhece e que ele foi salvo pelo trabalho que vocês fizeram. Assim, gente. Aí ele falou que ele não te acha burra. E ele falou também que nas aulas que ele teve sobre evangelização, que ele aprendeu a amar tanto Jesus, que Jesus salvou a vida dele. E quando no plano espiritual ele era perseguido, ele parava tudo e cantava a musiquinha que você ensinou para ele. E ele falou assim: olha, a evangelização me salvou. Estou contando esse processo porque verdadeiramente a evangelização salva. E quanto mais consciência nós tivermos deste processo, mais autonomia a gente vai ter, não só de trabalhar com as nossas crianças, de trabalharmos com o Espírito. Porque o Evangelho, ele vai ter a sua função em cada faixa etária. Né? Então, na vida adulta, o quanto o Evangelho, ele nos esclarece, nos conforta, nos faz ver de forma diferente. Na fase idosa, é um bálsamo. Porque nós temos que compreender, e com a evangelização a gente vai compreender isso,
que nós, espíritos eternos, somos amados e respeitados profundamente por Deus. E aí, as nossas culpas, que muitas vezes nós amarramos, nós vamos nos libertar disso. E o Espírito, com potencialidades 1000, vai para um processo, né, de iluminação infinitamente maior do que a gente imagina hoje. Então a evangelização salva. O evangelizador, no momento da aula, guardadas as devidas proporções e particularidades, trabalha como médium do evangelho. Porque é ele que vai recepcionar toda aquela ideação. Pode passar, Dani. Pré-requisito para ser evangelizador. O que será que precisa, hein, gente, para ser evangelizador? O que será? Boa vontade e esforço próprio. O trabalho vai lapidar o trabalhador. A gentileza de Jesus é imensa, pois que não despreza o potencial latente. Nas casas físicas nós evangelizamos, o que tem acontecido? Na evangelização de bebês, as mães ficam com os bebês desde novinhos. Então tem uma turma de 0 a 1 ano, de 1 a 2, de 2 a 3. Então os pais ficam ali 3 anos. Quando a turma as crianças vão passar para a idade de 3 a 4 anos, o que começou a acontecer? Os pais querem continuar com os filhos nas turmas. Nós fomos tão surpreendidos por isso, porque a gente não sabia o que ia fazer agora. Então, nós começamos a convidar estes pais para serem evangelizadores. E a maioria deles aceitou, sem ter nunca feito um curso, nunca ter pensado. Porque o trabalho vai lapidar o trabalhador. E a boa vontade, o esforço próprio é o pré-requisito único para que isso aconteça. Então hoje nós não temos tido problemas com o evangelizador na nossa casa. Porque os próprios pais estão dando continuidade nesse trabalho. Certo? Peraí, Dani, volta. Olha se você consegue voltar. Esse. Aproveita de nós, né, porque falou em cima, que eles aproveitam de nós o que possuímos de melhor e oferece a chance de aperfeiçoarmos potencialidades. E nós temos muito potencial, nós temos. É só acreditarmos nisso, né? Pode passar. Nossa, tá pequenininho. A tarefa não se reserva aos santos, ao evangelizador. A tarefa não se reserva aos santos, mas aos que desejam santificar-se no trabalho. Ainda assim, a responsabilidade é imensa. Nenhum evangelizador pode se dizer inconsciente ou incapaz de sua responsabilidade. É o que nós falamos, né? A evangelização das gestantes. Então, foi o primeiro contato quando a gente teve, antes do ventre, foi com isso aqui. O objetivo maior da tarefa é interferir fluidicamente nas células sanguíneas da gestante. A gestante é a médium do espírito reencarnante, é a médium do bebê. Então, no nosso trabalho de evangelização no ventre, que a gente começou o ano passado, qual que era o nosso objetivo? Emocionar a mãe. Emocionando a mãe, o bebê sentia. Usar a imaginação da mãe. Porque todos... me faltou a palavra agora. Os hormônios. Todos os hormônios, toda reação que a mãe sente, libera hormônio. Se a mãe leva um susto muito grande, vai liberar adrenalina. O bebê vai receber adrenalina. Se a mãe está numa situação de estresse muito grande, o bebê vai receber pela corrente sanguínea. Mas também pela corrente sanguínea, os espíritos atuam com fluidos magnéticos, que o bebê vai receber. Situações de alegria, de emoção boa, o bebê vai receber.
E nesse trabalho que eu falei, que eu tive contato com vocês dessas pesquisas, várias pesquisas cientificamente comprovadas que eles fizeram assim, do nível de consciência do bebê intraútero e dos sentidos. Então, a partir de 4 a 5 meses, quando jogava uma luz muito forte no bebê, e a câmera lá dentro filmando, o bebê tampa o rosto com a mãozinha, vira o rosto para o outro lado. Quando os bebês nasciam, a mãe contava, foi feita uma pesquisa com 16 mães que contavam histórias para os bebês. Na mesma história, com uma cadência, com um ritmo. As grávidas na mesma faixa etária de gravidez. Quando os bebês nasceram, 2 dias depois, foi colocado um sensor no bico da mamadeira e colocado 3 histórias para ele escutar. Quando era da mãe dele, ele começava a sugar no ritmo que a mãe contava a história, mostrando que ele compreendia, que ele reconhecia quem era. Então existem várias pesquisas do quanto o bebê ele se envolve com a mãe, né? E como que ele está alerta, muito mais do que a gente imagina. E o que a gente acha e o que a gente sabe que o bebê passa por um esquecimento no ventre, isso efetivamente vai acontecer por volta do 5º, 6º e 7º mês. Porque até então, principalmente os primeiros 3 meses, existe um torpor. E o espírito ainda tem consciência, por isso que ele desiste. Certo? Depois que ele passa dessa primeira fase, esse esquecimento vai realmente aprofundando. O objetivo maior da tarefa é interferir fluidicamente nas células sanguíneas da gestante. Sob orientação de especialistas em medicina e técnicas muito bem preparados nos temas evangélicos, é realizado um serviço minucioso para plasmar na mãe, a médium da criança que está sendo gestada, as imagens referentes ao tema, com detalhes possíveis. Então, isso é plasmado lá na mente do bebê, do espírito reencarnante. Ok? Os efeitos do Evangelho de Jesus, embora a criança esteja no período em que a consciência está como que anestesiada, serão recebidos pelo inconsciente de maneira eficiente para comandos futuros. Aonde está registrada a lei? Na consciência. Não é assim que Kardec nos ensina? Pois o mais importante é estimularmos o bebê a ter acesso a essa consciência de que somos amados e respeitados infinitamente por Deus. Ok? Terminamos. Era isso que eu queria trazer para vocês. Passei muito do horário. Era isso que eu queria trazer para vocês, né? Essa noção do que acontece no plano espiritual durante o processo de evangelização. E não é só a evangelização infantil, é a nossa evangelização, como o espírito eterno que somos. Todo o nosso aprendizado, não só com o Evangelho, mas da doutrina espírita, da nossa vida, processo parecido a esse é feito. E tenho certeza de que nós temos companheiros espirituais que zelam por nós e que nos defendem no plano espiritual como verdadeiros benfeitores ao nosso favor. Dá tempo de contar só uma coisinha rapidinho? Nesse mesmo livro que vai ser lançado, tem um caso de uma evangelizadora que brigava muito com o irmão. E ela decidiu que não ia evangelizar mais. Falou assim, eu vou conversar na casa, como que eu posso evangelizar as crianças, falar de amor, de perdão, se com meu irmão eu vivo com rusgas e brigas? Eu não posso fazer isso, é aquele conflito enorme. E ela tinha brigado muito com o irmão nesse dia e chorava muito e decidiu sair da evangelização porque achava que ela não tinha moral para evangelizar. Quando ela chegou em casa, ela chorando muito, o amigo espiritual que a acompanhava acionou os outros monitores e os outros coordenadores. E aí ele intuiu para que ela abrisse uma página de um livro. E ela abriu e veio aquela mensagem. Ela estava tão desesperada que nem pressa ela conseguia fazer.
E ela fecha os olhos e fala assim: Jesus, me ajuda. Isso que ela falou, Jesus, me ajuda. Entraram todos os monitores de todas as crianças que ela evangelizava. E foram auxiliá-la no passe. E uma equipe foi acionada para trabalhar com o irmão. Inclusive para encaminhá-lo ao emprego, a auxiliá-lo espiritualmente, a auxiliar aqueles espíritos que estavam no processo obsessivo com o irmão. Então, um simples pensamento, uma prece, um pedido de ajuda, toda a rede da evangelização, e juntaram naquela casa mais de 25 espíritos vinculados a ela no trabalho, para auxiliá-la, para que ela não deixasse o trabalho. Então a gente fica pensando naqueles momentos de dificuldades que a gente tem no nosso trabalho. E aí a gente lembra que Jesus, com seus 12 apóstolos, um traiu, o outro negou. Nós somos ainda espíritos tão imperfeitos. A gente não pode exigir do nosso colega de evangelização, nem da coordenação da casa, coisas que a gente também não consegue. E às vezes a pressão que a gente coloca é tão grande que a gente desestimula os nossos colegas no trabalho. Então vamos pensar nisso. E vamos lembrar, acima de tudo, na rede de apoio que nos auxilia, nos ampara e nos estimula dia a dia, para que a gente realmente consiga se conectar com o Evangelho que nos salva. Nós agradecemos pela oportunidade, viu? Que Jesus nos ampare. Obrigada. Muito obrigada, Sheila.